O homem perdoa sempre, homem e mulher. Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza não perdoa nunca. Se o homem perdoa sempre. Já vou dizer que não, mas deveria. Então, porque o homem nem sempre perdoa? O perdão vai depender de várias circunstâncias e vai depender da pessoa que ofendeu também. Por exemplo, a mãe perdoa o seu filho com mais facilidade do que ela perdoa uma outra pessoa que ela não ama. Pode observar. Uma mulher apaixonada, ela perdoa com mais facilidade aquele ser amado do que a uma pessoa que ela não tenha muita afeição. E também quando a pessoa depende muito daquela outra, do ofensor. Tem dependência financeira do ofensor. Então ela acaba perdoando porque ela sente necessidade de casa, comida, dinheiro, cuidados. É uma situação triste e injusta, mas acontece. Também às vezes o empregado acaba perdoando um patrão ruim, um patrão injusto, um patrão ofensivo, porque ele precisa daquele emprego. Então, se fosse uma outra situação, ele não perdoaria com tanta facilidade. Mas como ele precisa daquele emprego, ele se vê obrigado a perdoar. Nenhuma dessas circunstâncias são justificativas para o perdão. A justificativa maior deveria ser perdoar para se ver livre daquele fardo, perdoar para se libertar, perdoar para se ver livre daquele fantasma, que fica atormentando a vida da pessoa. Perdoar para ser feliz. Perdoar significa esquecer? Não. Esquecer, ninguém tem amnésia, não é? Para esquecer. Uma pessoa fez uma ofensa grave, às vezes a pessoa vai esquecer de um dia para o outro, só se sofresse de amnésia. Mas se a pessoa perdoa com o passar do tempo, aquela lembrança vai se tornando menos dolorida. Então, quando a pessoa perdoa de coração, no começo dói, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, cada pessoa tem seu tempo. Ninguém merece, ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que lhe fez mal. Ou às vezes uma pessoa que ainda esteja fazendo mal, ainda está ali fazendo mal. Ninguém é obrigado a conviver com quem lhe fez mal. A pessoa roubou a outra, lesou ou praticou uma coisa grave, e ainda é o outro ofendido, magoado, ainda é obrigado a conviver com aquela pessoa? Não, não é obrigado a conviver. O perdão é bom, mas a convivência não é obrigatório conviver. Às vezes, essa convivência reflete uma dependência emocional, uma carência afetiva, uma falta de amor próprio, às vezes até falta de vergonha, Não tem vergonha de estar ali convivendo com quem lhe fez mal, e às vezes até falta de caráter também. A pessoa tem uma falta de caráter, ficar convivendo ali com uma pessoa que praticou mal contra ela. Então, perdoa, mas se afasta. Siga teu rumo, deixa que o outro viva a vida dele. Mas é preciso perdoar. É necessário perdoar. Os motivos eu já falei. Para se ver livre do peso, para se ver livre da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança. Tem um ditado, uma frase que diz que quando a pessoa não perdoa e parte para a vingança, ela destrói a própria casa para acabar com um rato.
Não, não vale a pena você acabar com a própria casa só por causa de um rato. Então, quando a pessoa perdoa, ela não vai se vingar. E quando fica difícil perdoar? Porque às vezes fica difícil perdoar, não é mesmo? Então aí tem que recorrer à oração, pedir a Deus a força do perdão, pedir a Deus que ajude a perdoar. E Deus, que é amor, que é perdão, que é misericórdia, vai nos capacitando para o perdão. É Deus quem nos dá. Tem coisas, tem situações que só Deus mesmo para ajudar a perdoar. Com as nossas forças humanas, nós não conseguimos. Só vamos conseguir perdoar com a força e a graça de Deus. Eu agradeço muito aqueles que que curtem, que visualizam. Agradeço aqueles que comentam. Agradeço as pessoas que me incentivam, que colaboram. Celso só pensando. Até o próximo vídeo.